Eu descobri aqui como é que faz para fazer importação mais cuidadosa, antes era em outro lugar. Quando você vier aqui no arquivo importar, e quiser escolher um arquivo qualquer, antes de importar, que é o AutoCAD, vem em configurar, e aí escolhe aqui a unidade que você está trabalhando, né? Porque se for em metros ou em centímetros vai dar alguma diferença. Então é legal você escolher aqui a unidade. Esse aqui foi meu erro lá. No nosso caso a gente estava trabalhando em centímetros. Nesse desenho aqui que eu estou colocando aqui agora, ele é em metros, tá? Deixa só eu abrir esse desenho. Antes daí a gente fazer isso, deixa eu cancelar aqui. Nós temos aqui o desenho da casinha, bonitinho, e às vezes eu quero fazer, né, fiz por exemplo aquela vista explodida, alguma coisa do estilo, e aí a melhor estratégia para a gente exportar essa casinha, para a gente poder trabalhar ela num programa de tratamento vetorial de imagens, nós vamos trabalhar aqui com Illustrator, mas alguns de vocês aí podem trabalhar com Corel, né? Não recomendo, mas é uma ferramenta relativamente comum de trabalho. A gente pode pegar essa imagem e aí vejam aqui se está na exibição correta, né, na câmera correta, desculpa se está em perspectiva ou projeção paralela. No caso aqui, eu posso fazer aqui uma isométrica. Opa, câmera. Isso. Aqui ele está na isométrica certinho. Vamos deixar aqui um pouco. E se eu quiser exportar essa imagem para trabalhar no Illustrator, a melhor estratégia para fazer isso, eu posso até tirar talvez escolher um estilo aqui, que seja mais limpo. Aqui ele ficou... Isso. Que fica um estilo mais neutro para a gente poder trabalhar e tal, né? Então eu escolhi aqui, formatei, coloquei o estilo da imagem do jeito que eu quero, arquivo, exportar, opa, arquivo, exportar, gráfico 2D, arquivo PDF. O legal do arquivo PDF é que aí você abre ele lá no... Vamos achar aqui a nossa pastinha, no Dropbox. Dropbox. E aí eu até coloquei para vocês o modelo base aqui, né? Vou salvar esse aqui, o 2. Que legal que eu posso pegar esse arquivo e já abrir ele direto no Illustrator. Ver se ele vai abrir rapidinho. Enquanto isso, deixa eu mostrar aqui no CAD para vocês, enquanto ele vai abrindo, só o arquivo que a gente está trabalhando. Isso daqui era uma planta cadastral. Vou até abrir o arquivo original aqui. Isso daqui é uma planta cadastral, vou ignorar aqui as referências, de Belo Horizonte. Aqui a gente tem a Praça da Liberdade, para quem conhece a cidade. Tá? Aqui, se não me engano, é Getúlio Vargas. Aqui tem o nome. A gente tem aqui muitas camadas, então é um arquivo bem complexo. Eu até já dei uma limpada nas camadas e uma mudada de algumas cores aqui. Vocês estão vendo que o meu CAD aqui é um pouco diferente, que esse é o CAD do Mac.
E aí eu separei um trechinho específico aqui, que é esse cantinho aqui, e limpei ele todo, tirei árvores, deixei mesmo só os prédios e a topografia. Aqui em rosa a gente tem as curvas de nível mestras, e que são de 5 em 5 metros, e aqui a gente tem as curvas de nível padrão, que são de 1 em 1 metro. Para quem não sabe, as curvas de nível, elas representam todos os pontos que têm a mesma altitude, né? Então, todos os pontos que estão a 800 metros, todos os pontos que estão a 801, ela está ligando. Então, na verdade, cada curva de nível está no espaço 1 metro aqui acima da outra. É como se eu andar daqui até aqui, eu subir 1 metro. Aí nós vamos brincar um pouco com isso ali no CAD. Então, eu já exportei isso daqui para o SketchUp. Vou salvar. E aqui, olha só, esse daqui é o meu modelo lá no Illustrator. Olha que bonitinho que ele fica, né? E aí eu tenho possibilidade de controlar, ó, individualmente cada um dos meus componentes. Eu venho aqui, seleciono, Object, Expand, para ele separar os objetos. Ungroup. E agora eu tenho aqui todos os objetos separadinhos e eu posso usar isso como referência para fazer tratamentos. Então, eu posso mudar isso, posso criar transparências. E aí nós vamos ver depois, nós vamos ter uma aulinha de Illustrator, não exatamente sobre isso, mas que com algumas ferramentas aí que podem ajudar a gente a fazer essa brincadeira. Vou do outro lado aqui só para a gente ter. Então, tá vendo que ele também puxa as referências aqui, né? Ele ficou faltando a linha de cima. E eu posso brincar com isso, aí infinitas possibilidades de tratamento, posso adicionar textos. SketchUp. Então ele dá aí umas possibilidades legais. Se eu tiver alguns modelos vetoriais, eu poderia colocar aqui arvorezinhas vetoriais, né? Então daria para a gente dar uma tratada nesse desenho com um pouco mais de liberdade em relação ao que a gente tem lá no próprio SketchUp. Que acaba que você tem que modelar tudo em 3D. Aqui você pode fazer uns tratamentos 2D, colocar umas transparências, brincar com essa lógica dos textos, né? Ué, que estranho, isso daqui não ficou com o texto alinhado, não. Aí. Só brincando, né, gente? Só para mostrar para vocês as possibilidades, a gente vai ter momentos onde a gente vai discutir isso. Imagina isso para fazer diagrama, né? Para você criar modelinhos até muito simples
no SketchUp e exportar eles para o Illustrator e poder brincar isso aí com uma lógica de diagramas, né? Fazer estudos arquitetônicos com isso. Bom, eu vou abrir então um novo documento. Vou salvar aqui, porque esse aqui está mais completo. Abrir um novo. A gente vai importar então aquele nosso arquivo do CAD. CAD-PL. Vou configurar aqui, ele está em metros. Uma coisa importante que esses arquivos cadastrais aí, normalmente eles estão em coordenadas do tempo, são coordenadas geográficas, então vocês vão ver que as coordenadas é tipo assim, 7 milhões e alguma coisa por 600 mil e alguma coisa. Né? Então, não clicar aqui no Preserve Origin quando você está importando desenhos de base cadastral, tá? Metros, ok. Ok. Ele já vai vir aqui na escala certa, ó. Então aqui está a minha pessoa, né? O meu terreno, e ele já vem aqui com as camadas certinhas. Então, as camadas já estão todas aqui editadas. Eu vou criar uma camada aqui de topografia e vou colocar todas as informações da topografia nela. Ver se fica. Então, basicamente isso aqui. Informações da entidade. Colocar todas elas na topografia. Apareceu uma outra lá, eu editei. Pronto, topografia. E aí agora, editando aqui, a gente vai só conferir se elas estão emendando, vamos ver que tem alguma coisa aqui que não estão. E eu posso ir triangulando aqui para ver se elas vão fechar. Vamos ver. Se eu não conseguir... Ixi, está dando pau. Não está conseguindo importar direitinho. Tá aqui, ver se a gente consegue. Pode ter um problema de plano aqui. Não está dando certo. Então vamos tentar outra estratégia. Eu vou desenhar aqui um novo plano. Ver se funcionou. E aí eu posso ir desenhando por cima do original. Então não vou fazer tudo, tá, gente? Eu vou dar umas simplificadas aqui só para a gente conseguir concluir aqui. Fazer umas 5 curvas. Vamos ver aqui se a gente consegue. Não.
Mas ele não ficou no mesmo plano. Não deu certo. Então vai ter que ser no esquema do jeito difícil mesmo. E a gente vai preenchendo aqui. Tá? Lá no CAD também, isso daqui é tudo polilinha, então ele realmente são trechinhos de reta, tanto vocês estão vendo que o SketchUp no geral acerta aqui as retas, né? Deixa eu congelar aqui a nossa topografia para ver se está ok. Se vai ficando uns pedacinhos depois é só completar. E eu acho que isso daqui tá bom como exercício, tá bom. Vou até terminar aqui. Bom, nós vamos usar então. Olha os problemas aqui de desenho, tá vendo? Saiu do plano, ó. Ele não desenha. Então aqui nesse coisa aqui tem algum problema de desenho. Não, deixa eu... Era essa linha aqui que estava fora. Uma leve torcidinha, mas não tem problema. Ué. Tá bom. Bom, gente, agora nós vamos subir essas daqui 1 metro acima da anterior. Então, essa daqui seria 0, essa daqui eu vou subir 1, essa daqui eu vou subir. Aí eu tenho que subir todas até a 1 primeiro. Agora eu vou subir mais um, essa daqui. Eu tô achando até que eu vou subir. Ah, não. Isso tem centímetro. 100. 100. Ah, agora sim. Eu tenho que subir até a 100. Mais 100. Acho que vai ser mais fácil fazer o contrário. 100, 200, 300, 400, 500, 600. Então, 600, 500, 400, 300. Aqui eu errei. Aqui. 100 aqui. Acho que eu vou ter que subir 100 nessa daqui também. Então aqui eu tenho, ó, isso que a curva de nível significa. Só que, na verdade, o que eu tenho não é um desenho, né, dessa natureza. Assim, a natureza não funciona como escada. Na verdade, a gente tem um terreno fluido. E ele tem uma ferramenta bem legal, que é o Sandbox. Edição, paleta de ferramentas, Sandbox.
onde eu posso selecionar todos esses objetos e aplicar essa ferramenta aqui, ó, que ele já cria para mim o meu terreno. Vamos selecionar aqui o terreno. Parece um terreno super orgânico, né? A gente não está vendo aqui os degraus mais, mas não se enganem, ele é, na verdade, todo triangulado. E aí o legal é que na hora que a gente tem esses triângulos, ele permite que a gente altere aqui, se eu quiser, né, as linhas ocultas. Ó. Então eu posso dar uma modelada nesse triângulo. Ele tem essa ferramenta aqui também, que é uma ferramenta de modelagem, ó, que ele permite que a gente faça um ajuste aí. Mas eu acho que quando a gente quer fazer um negócio mais técnico, ou seja, a gente quer que fazer uma implantação mesmo de um coisa nesse terreno, o que acontece? A gente vai lá na câmera, projeção paralela, e na vista assim. Suponhamos que eu queira pegar o meu terreno aqui que tem 10 por 25. Então, 10, ponto e vírgula, 25. Ah, esqueço. Então, 10 metros, ponto e vírgula, 25 metros, só para facilitar. Aí. Então, esse seria o meu terreno, onde eu vou ter o meu prédio, e ele fica aqui em algum lugar. Eu vou só subir ele para ele não ir para baixo dessa. Estão no eixo azul, eu vou subir com ele aqui, até ele ficar mais alto. Agora eu volto para exibição de acima. Eu vou dar um panozinho aqui só para a gente poder enxergar isso melhor. Às vezes ele não é nessa angulação, né? Eu vou ter que rodar ele um pouco. Ele é assim, inclinadinho. E agora eu vou mover ele para cima do meu terreno. Sempre acho legal fazer isso. Acho que ele foi para o chão. Foi para o chão. Vamos subir de novo. Pronto, aí eu localizei ele aqui na posição que ele tem que estar. Pronto, achei ele aqui. E aí o SketchUp tem umas ferramentas que ajudam a gente a estabelecer essa relação. Então eu posso pegar esse desenho plano da planta e transportar ele com medo aqui que ele está desenhado dentro. Perdi a posição toda. Ele estava dentro do bloco. Vamos ver. Execução padrão acima. Acho que agora vai ser mais rápido. Pronto. Agora sim. Ele está na posição certinha.
Seleciono, tá? Seleciono o objeto, seleciono essa ferramenta de estampar e clico lá embaixo. Aí. Então, eu selecionei o objeto, cliquei a ferramenta aqui em cima e ele projetou essa ferramenta, esse coisa no terreno. E se eu fosse construir, né, se eu quisesse saber só a posição do meu lote, isso seria a ferramenta adequada, porque aí meu lote, na verdade, é isso, né? Ele não é aquele desenho retinho, então você vê que tem uma diferença significativa. Quer ver? Deixa eu colocar aqui a minha referência de escala humana aqui, só para vocês terem uma ideia. Olha só, parecia um terreno que não era muito inclinado, mas olha como na hora que eu coloco a pessoa aqui, ó, olha só, gente, a diferença da altura do ponto aqui até o lugar onde a pessoa está. Ver se eu consigo fazer aqui, ajudar. Olha só, essa daqui é a diferença de altura entre a base do terreno e a ponta. Isso daqui, gente, são 2, 3 andares de diferença de altura. Então, se eu ficar projetando minha edificação nesse terreno aqui, na hora que eu chegar lá, eu vou ter problemas, né? Aí suponhamos que eu não quero mexer nesse terreno todo, não quero fazer um muro de arrimo e tal, então eu vou fazer uma edificação menor aqui dentro, não vou ocupar meu terreno inteiro. Olha como é que o rosinha já me ajuda a entender. E aí eu quero fazer um esquema de movimento de terra, ou seja, eu vou tirar um pouco de terra de uma parte e vou jogar um pouco de terra para outra. Então, o nosso objeto mesmo de desenho não vai ser o nosso edifício mesmo no platô, né, onde a gente vai colocar a nossa casa, nossa loja, ou que o objeto que a gente for fazer, não vai ser aquele terreno todo, que seria esse aqui, mas vai ser só essa parte aqui que a gente vai ter que fazer plana para as coisas, né? Para a gente poder construir, porque a gente normalmente não mora inclinado, a gente não mora no relevo, a gente em algum momento a gente aplana isso. E aí onde seria o melhor lugar, né? Aí ele tem essa outra ferramenta aqui, onde eu vou definir é, o espaço que eu aceito fazer essa alteração no terreno. Eu vou colocar aqui que eu aceito fazer essa alteração em até 3 metros. Talvez tenha ficado grande, vai ultrapassar o espaço do nosso terreno. Mas eu escolhi e agora, opa, ele deixa, tá vendo? Ele já faz um movimento de terra para mim. Ele projetou lá embaixo o meu terreno aqui de cima e eu posso definir o tanto que eu vou cortar e o tanto que eu vou aterrar. Ó. Olha só que legal, que eu vou definindo aqui a altura que ele vai estar. Se eu colocar aqui, ó, eu estou só aterrando. Ó. Olha o tanto de terra que eu vou ter que colocar no meu terreno para ter minha casa lá em cima. Agora, se eu colocar aqui, eu estou só cortando. Olha só o tanto que eu vou ter que cortar no meu terreno lá para minha casa ficar aqui embaixo. E aí minhas janelas do fundo vão ficar com aquele paredão. Então eu posso tentar ajustar um meio termo
onde minha casa vai cortar um pouco, então é ótimo, porque eu posso tirar a minha terra do fundo e jogar a minha terra na frente. Eu não tenho que trazer terra de fora do meu terreno e nem levar a terra para o meu terreno, né? Para aterrar. E aí eu consigo ajeitar aqui o que eu quero. Ó. Ficou um trabalho de topografia mais cuidadoso. Eu acho ainda que eu estou cortando um pouco muito, né? Eu podia, talvez, aumentar um pouco mais. Mas olha só que, mesmo com esse talude bem suave aqui, isso é mais alto que uma pessoa. Né? Então, parece um aclive suave, mas quando a gente coloca a referência humana, ela ajuda a gente a perceber que nós temos um terreno que é bem inclinado e que é bem difícil de resolver. E isso é um terreno real de Belo Horizonte, né? Que não é na área mais topograficamente complicada da cidade. Gente, eu acho que o que eu tinha para passar para vocês hoje é isso. Ó. Apesar de eu ter atrasado um pouquinho para começar, a gente terminou mais ou menos na hora programada. Alguém quer fazer alguma observação, falar alguma coisa? Deixa eu ir lá para o chat. Pode fazer por texto, pode fazer por microfone. Ninguém? Flávia, você quer falar alguma coisa? Para concluir? Flávia está aí? Ela deve ter tido algum compromisso. Gente, então, obrigado a todos pela presença. Então, acertei a velocidade. Eu acho também que agora, como a gente está fazendo o mesmo projeto, né? Vocês já conhecem o projeto, vocês já conhecem o desenho, eu acho que, como a gente vai repetir ele em todos os programas, né, eu acho que a gente pode, vai ficar mais fácil de vocês acompanharem. Então, o desenho vai ser sempre o mesmo, nós vamos sempre começar dessa casinha, e aí na próxima semana nós vamos trabalhar com ela, acho que é Illustrator, eu vou olhar a programação lá, mas a próxima semana é Illustrator e Rhino. Né? E aí a gente já tenta fazer o desenho. Vocês vão ver que o Rhino, na verdade, ele é uma combinação do SketchUp com o CAD. Ele usa o sistema de comandos no CAD, só que ele tem essa possibilidade, essa capacidade de modelar tridimensionalmente. Né? E aí eu vou ver também se, igual dessa vez, eu deixo algumas coisas preparadas de algumas etapas intermediárias, porque aí se você perder uma parte do processo, né, você consegue pegar o desenho que já está pronto e tentar começar dali. Então vamos ver se a gente consegue ajeitar isso. E eu vou tentar publicar as informações do tutorial do CAD ainda hoje, tá? Ele tá um pouco, assim, ficou bem pesado o vídeo, tem quase 1 hora de duração o tutorial todo. Eu dividi ele em 6 partes, então dá para ir vendo aos pouquinhos e aí depois vocês me dão um feedback também do esquema do tutorial. Tá? Esse daqui eu acho que dessa vez gravou tudo direitinho, vai dar para a gente publicar a reunião. Tá bom? Obrigado então, pessoal. Até terça-feira. Tá bom?